Olá, nesse vídeo vou mostrar para você como funciona a redução automática de dados no Reports. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver aqui a cortina lateral de parâmetros. Nós podemos ver que temos algumas opções como, por exemplo, a categoria, o grupo, a unidade, o ano e o mês, que são opções de filtro. Mas nós podemos ver que nos filtros, nos parâmetros, nós temos uma série de opções de categorias, como, por exemplo, limpeza e manutenção, que não fazem parte dessa massa atual de dados. Então, apesar de a massa atual de dados, as seleções atuais, por exemplo, do ano atual, não trazerem essas opções, elas são listadas como filtro porque elas vêm de uma tabela, de categorias que tem várias opções, grupo do cliente, a mesma coisa. Então o parâmetro ele sempre traz todas as opções disponíveis, mas nós temos à disposição o redutor automático de filtros, que é um componente que pode ser arrastado para a tela e é bem simples de usar. Basicamente nós vamos selecionar qual é o atributo que nós queremos reduzir, nós vamos salvar esse objeto, somente dimensionar ele aqui na tela e em seguida eu vou criar um outro redutor. Criei o primeiro por categoria, agora eu vou criar um por grupo de cliente. Pronto. Qual a vantagem de ter o redutor? O redutor ele apresenta apenas as opções que realmente foram trazidas para aquela massa de dados. Nós vemos que enquanto no parâmetro trazemos todas as opções, por exemplo, higiene, limpeza e manutenção, o redutor ele já traz os dados filtrados. Outra vantagem é que à medida que nós vamos utilizando, por exemplo, o autofiltro, os redutores automaticamente se atualizam para mostrar apenas as categorias ou grupos de clientes que fazem parte daquele filtro, daquela massa de dados. Então, enquanto que inicialmente ele já traz os dados filtrados conforme aquela massa de dados, à medida que nós vamos fazendo os filtros, eles se atualizam para refletir somente aquela seleção, aquela massa selecionada pelo usuário naquele momento.